Boa tarde para você aí que está nos assistindo e hoje na cozinha do Feito para Você nós vamos preparar um petisco tradicional dos barzinhos, botecos e restaurantes do Brasil inteiro. Você vai aprender a fazer bolinho de macaxeira com carne seca. A gente vai começar essa receita machucando a macaxeira para fazer o creme do bolinho e enquanto isso já vou refogando a carne de sol com manteiga de garrafa. Lembrando que a macaxeira tem que ficar bem cozida para facilitar na hora de preparar a massa, né? E deixar ela fazer isso com a macaxeira ainda quente. É importante que você faça isso com a macaxeira ainda quente para facilitar também na hora de machucar. Então aqui eu já vou acrescentar a carne de sol, a manteiga já está aquecida, porque a panela estava previamente aquecida. Eu vou colocar toda a carne para refogar. Para a massa desse bolinho a gente está utilizando macaxeira, farinha de trigo, queijo parmesão, noz moscada, sal e um pouquinho de creme de leite, né? Manteiga, e para dar uma certa cor a gente vai colocar coentro picado bem pequenininho para que ele fique com aqueles pontinhos verdes e fique, além de mais saboroso, mais bonito também. Para a consistência da massa a gente precisa que ela fique assim bem ligada e um pouquinho dura, né? Aqui a gente só colocou a macaxeira e o creme de leite, né? Então eu vou acrescentando os outros ingredientes, né? Quando você deixa para colocar a farinha de trigo no final, porque daí você vai dando o ponto que você precisa da massa, que é um ponto que ela fique soltando um pouco das suas mãos e que dê para você moldar os bolinhos. Então já vou colocar aqui o queijo parmesão, que vai dar mais sabor, a manteiga também. Se você quiser em casa pode utilizar margarina, mas de preferência a manteiga, que ele vai ficar mais gostoso. Então sal, lembra sempre de colocar sal na massa, porque senão vai ficar aquele bolinho sem sabor. E agora eu já vou começar a acrescentar a farinha de trigo. Nessa hora a massa vai ficando mais dura, vai ficando mais difícil de mexer. Então essa é a consistência da massa do bolinho, ela vai ficar soltando um pouco das suas mãos e vai ficar um pouquinho mais dura. Se você tiver dificuldade de mexer a massa com a espátula, nesse momento você pode colocar um pouquinho mais de farinha de trigo e mexer com as mãos. Então a Michelle já está moldando um bolinho, você coloca uma quantidade que você possa rechear e enrolar o bolinho depois. No caso a gente está utilizando carne de sol, você pode utilizar qualquer outro ingrediente que prefira. Bacalhau, algum outro peixe, frango, até calabresa picadinha. E se você não quiser rechear dessa forma, colocar o recheio dentro, você pode misturar a carne de sol à massa e fazer os bolinhos como croquetes. A carne vai ficar aparecendo, mas vai ficar bem charmoso também. Principalmente se você for fritar, porque daí vai ficar aqueles pontinhos de carne fritos por fora do bolinho. Então a gente já vai colocar aqui nesse caso a gente vai utilizar requeijão e um pouquinho de parmesão para gratinar. Então o requeijão vai dar aquele sabor mais suave, o parmesão com sabor um pouquinho mais forte, mas vai ficar douradinho, você vai ver que o bolinho vai ficar muito bonito. Agora que os bolinhos já estão moldados, a gente vai cobrir com requeijão. Se você quiser em casa não precisa fazer essa etapa, mas ele vai ficar bem gostoso. Vocês vão ver aqui. Então coloca bastante requeijão em cima dos bolinhos. O ideal é que você utilize o requeijão a temperatura ambiente, porque ele vai ficar mais molinho e vai se espalhar com mais facilidade por cima dos bolinhos. A Michelle vai colocar um pouquinho de parmesão também, que esse parmesão é o que vai dar o dourado aos bolinhos de macaxeira. Depois é só levar para o forno para gratinar. Minha gente, a Michelle já está decorando o prato com coentro. Vocês podem ver que ficou muito bonito o gratinado que a gente levou ao forno. Se você preferir em casa, pode fritar em óleo quente. E você já sabe, bolinho de macaxeira com carne de sol está no tudonahora.com.br. Acesse o nosso site e deixe a sua sugestão. Se quiser participar aqui com a gente, mande a sua receita para o programa. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.